Olá, bem-vindos. Hoje é quarta-feira, dia 24 de setembro, e estamos em plena temporada de discursos na Assembleia Geral da ONU. Ontem tivemos um dia cheio e hoje esse dia cheio continua. A inspiração para o título desse vídeo vem de uma música que muitos de vocês que têm uma certa idade, como eu, devem conhecer. É uma música cantada, sobretudo, na sua versão mais famosa, cantada por uma cantora egípcia que chamava Dalida, francófona, italiana, egípcia, e contava com a participação do Alain Delon, dizendo algumas partes da música enquanto ela cantava. E o título era Parole, Parole, ou seja, ela desconfiava das palavras que o Alain Delon dizia para ela. Então, assim, ao escutar alguns dos discursos, eu teria, talvez, por obrigação profissional, que ouvi todos eles. Na verdade, seria uma experiência interessante para fazer um mapeamento, talvez, das autoridades que estão ali falando, para saber quem são, qual é a situação específica atual de cada um dos países, com que agenda eles chegam. Mas é um trabalho difícil de fazer, porque assim, parole demais, é muita mentira, é muita hipocrisia, é muito discurso interessado, é muito discurso de uma grande, grande seletividade. Alguns discursos são, francamente, de covardia. Então, no tempo em que a gente vive, em que há algumas coisas muito trágicas acontecendo no mundo, e central entre todas essas coisas é o genocídio que está em curso em Gaza, passa a ser um processo mais doloroso ainda, você ouvir discursos que você percebe que são vazios, que são mentirosos, que são deturpações da verdade, numa organização que, em princípio, nasceu para evitar que outros genocídios acontecessem, outros iguais ou parecidos com aquilo que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, e não só para isso, para evitar também que a guerra generalizada se repetisse, Então, a principal função da ONU é, como vocês sabem, a preservação da paz e da segurança internacionais. Nasceu sob o símbolo, dessa grande tragédia que foi a Segunda Guerra Mundial, dos milhões de mortos, e foi criada sob o signo da proteção dos direitos humanos. Uma das primeiras convenções negociadas no âmbito da ONU foi justamente a Convenção da Prevenção e Punição do Genocídio, e também foi no mesmo lugar e no mesmo ano que se aprovou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, Então, assistir ao espetáculo de ontem e de hoje é especialmente doloroso. Eu não vou, então, como eu não assisti a todos os discursos, vi pouca coisa, e como eu já disse que é um exercício doloroso, eu vou sublinhar alguns sinais, Vou sublinhar algumas coisas
que dá para observar e que são muito significativas. Vou começar dizendo, eu tinha tido notícia, né, de que o discurso do presidente Lula tinha sido razoavelmente bom, mas eu esperei para poder eu mesmo ouvir hoje, depois de já passado o fato, para confirmar isso e para saber se era cabível fazer elogios, né? E vocês podem, então, assinalar esta coisa, uma coisa positiva. Eu ia fazer um vídeo de muitos sinais negativos, vou sinalizar uma outra coisa positiva. E uma das coisas positivas foi justamente o discurso do Brasil na ONU. Como vocês sabem, por tradição, desde a primeira Assembleia Geral, o Brasil abre a Assembleia Geral da ONU, o presidente brasileiro, o representante brasileiro, normalmente abre os trabalhos, faz o primeiro discurso e aí, em seguida, seguido, né, do discurso dos Estados Unidos enquanto país sede da organização. Então, se vocês quiserem, digamos, pegar um exemplo de um discurso tipicamente diplomático, ou seja, é um discurso que tenta tocar questões verdadeiras, questões que são caras ao país. Claro, é sempre uma escolha que o país faz de dizer o que ele acha que é mais importante, colocar diante de uma plateia que é o mundo inteiro, naqueles 15 ou 20 minutos. Você pode, é claro, tomar uma decisão de afrontar o mundo ou de afagar alguns egos ou alguns países, ou você pode tentar diplomaticamente dizer aquilo que você de fato pensa, colocar aquilo que você acha que deveria ser a prioridade. O que quer dizer um discurso diplomático? Quer dizer, é um discurso que vai tentar desviar dos grandes obstáculos, das grandes armadilhas, não comprar explicitamente nenhuma grande briga com ninguém, porque acredita esse discurso diplomático que é preciso fazer as coisas com uma linguagem que permita o diálogo permanente, que permita as portas abertas, inclusive àqueles que seriam os nossos adversários. Então, nesse sentido, o discurso do presidente Lula foi um discurso muito bem sucedido, muito bem trabalhado, disse coisas que o Brasil afirma serem muito importantes há muito tempo, tocou em alguns pontos que eu mesmo acho que são fundamentais, importantíssimos. Eu tendo a concordar com o discurso do Brasil, especialmente o Brasil liderado pelo Lula, que coloca tanta ênfase na redução da desigualdade e no combate à pobreza e à fome. Tá? Então, acho que o Brasil acerta muito ao colocar esta ênfase. Acho que ele o faz sinceramente, então este é um maior acerto ainda. E o Brasil é um país que tenta trabalhar para essa redução efetivamente. Então, acho que foi um discurso que, como temática e como talento discursivo, o presidente Lula, apesar da idade já que avança, ele continua a assim, mostrar, né, exibir um carisma bastante grande. É também impressionante como o Lula, assim, como alguém que tem a história que ele tem e que nós conhecemos, como realmente ele conseguiu se colocar por mérito próprio entre os grandes da política mundial.
Não estou dizendo que ele assim, não merecedor de críticas, porque eu mesmo tenho feito críticas ao Lula, ao governo brasileiro, e mesmo em relação à questão palestina, mas eu estou apenas aqui dizendo aquilo que considero ser verdadeiro, né? Sem necessariamente agora achar que é o momento de apontar para as críticas. Então, na ONU, na Assembleia Geral, o discurso foi muito bom, muito correto, e, claro, foi muito importante porque ele foi diretamente a agenda da pauta, que é fundamental para o Brasil, que é a defesa da própria soberania, a afirmação da própria independência, da independência e do bom funcionamento das instituições nacionais. Então, ele mandou um recado muito claro aos Estados Unidos, sem nomeá-los, e ao Trump também, dizendo muito claramente e muito corretamente aquilo que precisava ser dito em relação ao fato de que o Brasil não está aí para ser pressionado ou ser sujeitado ao bullying americano, às sanções unilaterais, a tomada de suas autoridades como exemplos e assim por diante. Então, foi bem correto. E quando chegou o momento de falar sobre a grande questão, que é o genocídio em Gaza, não poupou palavras, foi muito claro, foi muito explícito, responsabilizou quem precisava ser responsabilizado. Claro, ele paga também um pedágio, como eu tenho dito, que é o pedágio de sempre apontar, digamos, para o 7 de outubro e para o comportamento do Hamas e condenar esse comportamento, para poder fazer com que o resto seja ouvido, mas isso é um dos problemas, digamos, do próprio locus, né, onde esse evento está acontecendo, e em parte compreensível quando você vê como todos os demais estão discursando, ou seja, apesar de tudo que está acontecendo na Palestina, a ONU continua sendo um lugar com estes membros, especialmente com a força que tem nela a Europa, os Estados Unidos, ainda é um lugar em que se permite, por exemplo, que o Netanyahu venha falar, já é um grande sinal, enquanto não se permitiria que o Putin viesse falar. Por exemplo, muitos dos que discursaram continuam a afagar, digamos, Israel e os sentimentos israelenses, os sentimentos sionistas mesmo. Então, assim, o Lula achou que precisou dar este sinal, né, para se fazer ouvir totalmente. Eu não teria feito, mas de todo modo, fora este pequeno detalhe, eu acho que o discurso brasileiro foi bom, foi bem colocado, foi poderoso, deu o tom do que deve ser a posição brasileira. Então, esse é um ponto bastante positivo. Mas ele foi seguido de um sinal muito grave dos tempos que nós vivemos, que é o Trump, num longo discurso, né, muito mais longo do que os demais que eu, pelo menos, ouvi. Ele, por um lado, assim, fala como se estivesse em campanha política nos Estados Unidos, quer dizer, como se ele ignorasse a natureza do lugar em que está e da reunião em que participa, faz críticas bobas, né, assim, que na verdade ele projeta para coisas mais graves, dizendo da escada elétrica que não funciona e do teleprompter que não funcionou, e para dizer basicamente que em todos os esforços que ele tem feito pela paz no mundo, a ONU não fez nada por ele, senão
entregar uma escada elétrica que não funciona e um teleprompter que não funciona. Então, por que isso é grave? Não é porque ele faz críticas ao bom funcionamento do prédio da ONU, ainda que ele tenha dito que ele tinha oferecido, enquanto incorporador imobiliário, fazer um prédio, uma reforma no prédio da ONU, que faria com que a ONU ficasse muito mais bonita do que é, mas que a ONU cometeu o erro de não escolhê-lo como construtor ou parceiro. Ou seja, é uma combinação trágica, porque vinda do presidente da maior potência do mundo, primeiro, ele está sinalizando com muita força que ele vê esta instituição como inútil, né? E que, portanto, ela não é merecedora do investimento que os Estados Unidos e que outros países fizeram e continuam a fazer nela, que ela não realiza suas funções principais, e que quando alguém tenta realizar essas funções, que seriam, por exemplo, a da preservação da paz, ela não contribui em nada. Ou seja, ele está acompanhando com o discurso as suas ações que vão no sentido de desfazimento da ordem internacional, multilateral, universal, digamos, que se pretendia que a ONU fosse parte importante, né? Combina esse anúncio, né, da inutilidade, da futura destruição da organização com as características de um típico narcisista, né, e de alguém que tem um ego incontrolável, porque, obviamente, ninguém acredita no Trump quando ele diz que ele parou 7 guerras e que ele fez isto porque ele queria evitar as mortes de milhares de pessoas e não pensando no prêmio Nobel. Então, ele diz que as pessoas dizem que ele deveria ganhar o prêmio Nobel por cada uma dessas guerras que ele parou, mas não é nisso que ele está pensando, ou seja, é típico da criança que nos diz que, na verdade, não tem aquele presente em mente, mas que, se a gente quiser comprar para ele. Então, a campanha, todo o discurso do Trump é algo que sinaliza péssimos dias vindouros para a ONU. E, é claro, o próprio comportamento dos Estados Unidos em relação aos vistos das autoridades que viriam, especialmente, digamos, do presidente palestino. Vocês sabem muito bem, eu não sou um grande fã da autoridade palestina, então não é que eu acho que eles são realmente o melhor representante do povo palestino, mas, de todo modo, para estar na ONU e no momento em que mais de 150 estados reafirmam, né, o reconhecimento da necessidade dos 2 estados e o reconhecimento da Palestina, e que vários europeus fazem isto, a não presença desta autoridade, que é a que esses países estão reconhecendo, é bastante grave e é um sinal de como, claro, o fato mesmo de que Netanyahu tenha estado lá e tenha podido discursar, ainda que a sala, o auditório lá tenha se esvaziado grandemente enquanto ele falava, mas é um sinal de que o mundo ainda não reage como deveria e certamente não reage como teria reagido em outras circunstâncias se não se tratasse de Israel e da grande proteção que Israel recebe dos ocidentais e dos Estados Unidos. Sobre a questão do reconhecimento da Palestina por vários europeus, que se deu alguns dias antes do início da Assembleia, ou ontem mesmo, aqui eu devo ser muito franco, digamos, não é um assunto ligado aos discursos da Assembleia Geral,
ainda que todo mundo praticamente tenha se referido a isto. Mas eu digo muito francamente que esse exercício de reconhecer a Palestina, que é uma inutilidade, na verdade, é a saída que esses países estão encontrando, os europeus especialmente, por exemplo, a França e outros, o Reino Unido, é a saída que eles estão encontrando para não ter que confessar o fato de que eles são cúmplices no genocídio. Então, para desviar o nosso olhar de um genocídio em curso, eles afirmam uma ideia que é uma ideia já morta, que é a ideia dos dois estados, e todo mundo sabe que ela é uma ideia morta. Então, passa a ser um jogo quase que de encenação, em que eles fazem de conta que estão dando uma palmadinha na mão criminosa de Israel, dizendo para Israel, olha, você está sendo tão malvado, tão mal comportado, que nós vamos reconhecer a Palestina, e aí Israel, então, fica muito chateado com eles, porque eles nunca teriam ousado fazer isso em outros tempos, mas ninguém toca na questão real, que é a questão do genocídio. Um outro sinal dos tempos em que vivemos e do absurdo da coisa é que falou em nome da Síria o Giuliani, né, que era o nome de guerra do atual presidente transitório, né, provisório da Síria, cujo nome oficial, real, é Ahmad Shara, né? E isso nos faz pensar que, então, assim, alguém que um dia foi Al-Qaeda, alguém que um dia foi Estado Islâmico, e que, na verdade, não mudou muito de convicções, ele pode não fazer mais parte, digamos, diretamente, mas as convicções dele são exatamente as mesmas, está falando pela Síria e é recebido por todos os demais líderes, elogiado pelos europeus, inclusive pelo Macron. O Macron nos diz, no seu discurso, que, entre outras coisas grandes que aconteceram, é que agora a Síria é uma democracia. E aí você fica pensando, mas, sabe, qual exatamente é a noção de democracia que se tem em mente aqui? Porque, na verdade, a realidade, né, que para mim se revela cristalina e que, acho eu, bastaria querer observar para perceber, é que o problema com o regime ou com o governo anterior da Síria não era que ele não fosse democrático. O problema deles com esse governo anterior era que ele não cedia às demandas e às chantagens do Ocidente em relação ao acerto geral na região, que passava por um reconhecimento da ocupação de partes do território da Síria por Israel e uma paz em que a Síria se submeteria a Israel e à vontade americana e europeia. Esse era o problema. Então, o Giuliani, apesar de formado, né, em dois grandes grupos terroristas, assim tidos pelo Ocidente, e também por outros que não no Ocidente, tendo realizado esta tarefa fundamental para o Ocidente, que era derrubar um governo anterior, e tendo aberto a Síria para ser atacada, invadida, ocupada por Israel, tendo aberto a Síria para ter o seu exército e todas as suas capacidades militares destruídas por Israel. Então, ele é admitido no clube das nações ou no clube das autoridades, apesar da sua raiz terrorista, porque ele realizou a tarefa que era pedida. Assim, então, ninguém está preocupado com o fato de que ele está permitindo a destruição
e a submissão futura da Síria, eles estão preocupados com o fato de que esse é o homem que vai fazer o acordo que a gente quer que ele faça. E, em nome disso, tudo é possível, inclusive, dizer que agora a Síria é uma democracia sob este novo governo, né? Então, assim, eu queria pontuar essas contradições, e termino com uma coisa que é muito interessante observar. Muitos falaram, é claro, de democracia, muitos falaram de direitos humanos, mas é interessante você ver como tem uma palavra fetiche, né, que é a noção de liberdade. Então, quando você ouve um discurso, por exemplo, como do presidente do Paraguai, depois do presidente da Argentina, e algumas outras falas que eu ouvi, quando você vê a grande insistência na noção de liberdade junto com a noção de democracia, você percebe que, mais do que uma convicção real, porque eu acho que ninguém desses que estão falando, né, tem essa convicção, mas é uma palavra código para acusar, digamos, aqueles regimes tidos como mais autoritários, certo? Que, por acaso, são os adversários do Ocidente, né? Mas não está fazendo a crítica, por exemplo, à própria restrição da liberdade que a gente está vendo acontecer e explodir, na verdade, nos Estados Unidos, na Europa, na França, no Reino Unido, na Alemanha. Eles não estão fazendo referência a esta liberdade que está sendo erodida na Europa e no Ocidente, de modo geral, nos Estados Unidos. Eles estão falando de uma outra liberdade, que é mais um código, na verdade, né? Então, eles lembram do Kirk, que foi morto nos Estados Unidos, lembram. Então, assim, só para vocês entenderem o que eu quero dizer, é que se o Eduardo Bolsonaro ou se o pai dele tivessem a oportunidade de falar na ONU hoje, eles fariam um discurso dizendo da liberdade, da democracia, porque eles estariam, na verdade, assinando a submissão brasileira ao Trump, como fizeram o Paraguai e como fez a Argentina e tantos outros, né? Especificamente ao Trump, quer dizer, aos Estados Unidos por um lado, mas em outro sentido, especificamente a figura do Trump, dizendo para ele, nós somos os seus aqui, por isso estamos usando a palavra código aqui, que nós vamos ouvir na Fox News, etc. E não há surpresa que justamente essas pessoas façam a defesa de Israel ao mesmo tempo, falem de Israel como uma democracia, e hoje se mostram especialmente preocupados com o antissemitismo. Ou seja, é um discurso totalmente falso, né? Construído em cima de algumas palavras fetiche, que soam bem, né? Liberdade, democracia, direitos humanos, mas que estão ali a serviço de todo o seu contrário, né? E, finalmente, a última coisa que eu queria dizer é que pouquíssima gente falou a verdade. Quer dizer, a verdade não precisa ser uma verdade objetiva. Todo mundo pode ter as suas versões sobre o que está acontecendo no mundo e sobre o que seria justo e o que seria verdadeiro. Mas, quando eu digo dizer a verdade, é dizer a própria verdade. Quer dizer, confessar aquilo que é a sua própria verdade, ser honesto com os demais e consigo mesmo, dizendo aquilo que realmente se acredita. Eu acho, como eu disse, que o Brasil teve um discurso verdadeiro nesse sentido, ainda que pautado pela linguagem diplomática, que deixa espaço, né, para
interpretações e uma abertura para conversas futuras, mas dou como exemplo de um discurso em que o presidente disse realmente a sua verdade, o discurso do presidente do Irã, que também acabei vendo um pouco mais tarde. Mas, se não, assim, e claro, há outros provavelmente que mereceriam um elogio parecido, eu não vi entre os que eu vi. Eu vi referências ao discurso da presidente da Eslovênia, muito corajosa, que disse uma verdade fundamental, que eu não vi todo o discurso, mas eu vi essa parte em que ela diz: nós não soubemos evitar o Holocausto na Segunda Guerra, não soubemos evitar o genocídio em Ruanda, não soubemos evitar o genocídio na ex-Jugoslávia. Está na hora da gente aprender, é preciso parar o genocídio em Gaza agora, certo? Nós podemos fazer isso, nós devemos fazer isso. Então, há gente, sim, que disse a verdade, eu não vi tantos, mas eu digo para vocês que é um universo de grande hipocrisia e que poderia ser até um objeto de observação mais lúdico, mais leve, em que você poderia apontar para as contradições, para as falsidades, mas não numa situação tão trágica como a que a gente vive e numa situação em que a ONU poderia justamente ser o lugar em que uma resposta suficiente seria dada para a tragédia palestina em curso, mas não é o que vai acontecer agora. Nos próximos vídeos eu vou voltar a alguns desses temas, né? A coisa dos reconhecimentos, a coisa do processo, entre aspas, de deslegitimação gradual de Israel, que apesar de todas as críticas que eu fiz à Assembleia Geral aqui, dá para perceber que aquela aura israelense, aquela impossibilidade de criticar Israel, aquela impossibilidade de contrariar os Estados Unidos, ela está se desfazendo, e tem, é claro, algo de positivo nisso, e nós vamos voltar a esse tema nos próximos dias. Muito obrigado, bom descanso por hoje, provavelmente até amanhã. O meu abraço a todos.